Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, amém? É que eu não gosto de comer e beber água, entendeu? Tanto materialmente quanto espiritualmente. É difícil, mas amém. Mas a educação manda, né? É educação, né? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses. No final. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses vai dizer assim, olha só, o título é Ação de Graça. Qual capítulo? Oi? 1 Tessalonicenses, qual capítulo? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Amém? Vai ter aqui a saudação, né, do apóstolo Paulo. Versículo 1 vai dizer assim: Paulo, né, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aí, antes de começar o segundo versículo, tem a titulação de graça. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteste a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes
dos céus, o Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Pai querido, por estarmos aqui na Tua casa. Já Te louvamos, já Te adoramos, engrandecemos, exaltamos o Teu nome, porque sabemos que toda a glória, todo o poder pertencem a Ti. Sabemos que é Tu que aparece e nós diminuímos, que Tu cresça, Senhor, que nós estamos aqui para Te servir, para Te louvar. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa o que as pessoas vêm dizer, nós queremos a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Nós somos dependentes, carentes da Tua presença, Senhor. Tu que perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Tu que toma nas Tuas mãos nossa vida quando a entregamos a Ti, porque sabemos que Tu, só Tu, Senhor, pode nos direcionar pelo caminho certo. Nós sempre tomamos ou queremos tomar atalhos, caminhos mal escolhidos, que parecem bons, mas final é de morte. Por isso nós queremos a Tua palavra, queremos a Tua presença, queremos a Tua direção, queremos tudo que Tu tem para nós, Senhor, para que possamos alcançar o porvir, para que possamos, ó Deus, ir morar nas mansões celestiais, assim como diz na Tua palavra. Nós, falhos pecadores, Senhor, precisamos de Ti, nós imperfeitos, buscando o que é perfeito para a glória do Teu nome. Faz de mim, ó Pai querido, um instrumento afinado nas Tuas mãos. Fala em nossos corações, vem nos fortalecer na Tua força e no Teu poder, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Eu achei muito legal essa passagem bíblica hoje de manhã, e ela fala da igreja de Tessalônica, né? Que foi gerada, irmãos, né? Aqui tem uma escrita aqui, no útero do sofrimento. Eu creio que toda a igreja de Jesus ela é gerada no útero do sofrimento, né? Mas nós louvamos a Deus, porque o Senhor se faz presente, amém? Né? Um útero do sofrimento nasceu no berço da perseguição, né? E floresceu num ambiente de profunda hostilidade, né? Eu vejo muitas igrejas que nascem desta forma e prevalece, floresce, né? No meio de tanta hostilidade, tantas coisas, né? Que ela passa. Mas o Senhor é com a igreja é o Senhor. Certa vez o irmão disse assim para mim: poxa, pastor Marcos, eu não tenho o dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Aí eu falei para ele assim: a igreja de quem é? Tua? Não, é do Senhor. Eu falei: então, só ora, irmão, espera no Senhor. E aí tinha um membro da igreja dele que tinha saído da igreja, né? Saiu porque ele mudou de estado, né? A empresa dele cresceu e ele foi para outro estado, lá para o Nordeste. E aí ele tinha perdido o telefone do pastor, que ele queria dar um dízimo na igreja, né? E como ele era um empresário, o dízimo dele não era de um mês, era daquele tempo que ele saiu da igreja do pastor, né? Devia ter uns 6, 8 meses. E aí ele achou o número do telefone, ligou para o pastor, pediu o número da conta da igreja, o irmão passou, e louvado seja Deus, né? Pagou aquele mês e supriu as necessidades da igreja. Irmãos, a confiança é no Senhor, sabe? Eu estava aqui orando agora, eu falei: Senhor, esse final de ano vai ser complicado, velho, mas eu estou nas Tuas mãos, o Senhor vai suprir. Nós temos muitos convites para fazer aí, de sair, né? Mas a gente não tem o financeiro, a minha moto está consertando, né? Eu já mandei fazer um problema no motor, já vai sair, né? Mas não vai sair agora, e eu não posso pilotar ainda, né? Até a Rosângela falou: não, já pensou que tu está dirigindo, dá um choque no ombro e tu dá uma puxada no guidão, tu cai, está sempre na estrada, né? Mas é o Senhor que provê todas as coisas. A minha confiança tem que estar no Senhor, é no Senhor, não é em homens. Homem é falho, eu sou falho, né? A gente não pode confiar no carro, não pode confiar em cavalo, no dinheiro, não, sabe? A Bíblia diz que aquele fala assim: ó, nós vamos para lá e
e lá nós vamos fazer assim. Não vai, porque o amanhã pertence ao Senhor, pertence a nós. Se Deus permitir, eu sempre falo, né? Irmão, se Deus permitir, hoje à noite estarei em tal lugar louvando, se Deus permitir, irmão, porque é Deus que trabalha, é Deus que está no controle de todas as coisas. Nós entregamos nossa vida, eu tenho que confiar no Senhor. Foram 4 anos sem trabalhar, faltava comida na boca dos meus filhos? Não. Eu sempre digo, eles eram que nem passarinho no ninho, só abria o bico e tinha que cair a comida. Passarinho no ninho abre o bico, tem que cair comida, senão ele começa a piar. A Angelina, quando está com fome, ela começa a chorar, e aí a gente vê, não é sono, ela quer comer. Criança pequena, mas Deus é o Deus que provê todas essas coisas. E a igreja lá de Tessalônica, irmão, ela foi criada assim, mas floresceu. O apóstolo Paulo pregou apenas 3 sábados. Nós temos pregado vários sábados aqui na rua. Meu Deus, né? Mas ele pregou 3 sábados, irmãos, ali na sinagoga de Tessalônica, e esse tempo foi suficiente para produzir uma verdadeira revolução. Eu creio, irmãos, na revolução de Deus aqui em Santa Cruz na Rua. Eu creio. Sabe por quê, irmãos? Porque se um simples cartaz chamou a minha atenção para Deus, quanto mais a gente pregando o Evangelho de Cristo, fazendo aquela, a Bíblia diz que nós temos que perturbar os moradores da terra, então nós vamos perturbar mesmo, né? O Evangelho chegou ali não apenas em palavra, mas em poder, em demonstração do Espírito Santo, em grande convicção, né? Corações foram atingidos e vidas transformadas. Corações vão ser atingidos, já foram atingidos. Deus está dando crescimento, né? Louvado seja. Os gentios, irmãos, largaram os ídolos, se converteram a Cristo, tornaram-se crentes modelo para os demais. Irmãos, pessoas vão falar assim: olha, Deus existe. Quem era aquele ali? Eu creio no Mamão, Mamãozinho, né, que já não é mais Mamão, está com 39 anos, eu creio, ele falou para mim que está ouvindo a palavra de Deus. Ele sai do terreno, que ele mora no terreno, e vai lá para o lado da igreja, fica ouvindo o louvor, fica ouvindo a palavra, né? E, irmãos, eu tenho uma convicção que ele ouve melhor do que os que estão lá dentro. Ele está ali fora, sabe por quê? Porque a alma dele anseia, tem sede e fome de Deus. O povo aí fora anseia por Deus, tem fome e sede, só que quer preencher aquele vazio que é de Deus com outras coisas, com bebida, prostituição, com droga, com isso, com aquilo, com música, né? Mas não vai, porque esse lugar é de Deus, ninguém consegue preencher o lugar de Deus. Louvado seja, mas vai haver transformações em nome de Jesus. Em curto espaço de tempo, tornaram-se firmes na fé, sólidos no amor e robustos na esperança. Mesmo sob ameaça e perseguição, aquela igreja tornou-se uma agência de evangelização para todas as demais regiões. Que maravilha, né, irmãos? E aí a gente quer falar, irmão, das virtudes cardeais, né? As virtudes cardeais é fé, amor e esperança. A igreja de Tessalônica, embora nova na fé, tinha as marcas da maturidade. Irmãos, eu sempre sonhei com uma igreja madura, né? Louvado seja Deus. A nossa igreja lá na Praia Grande, irmãos, é uma igreja madura, sabe, irmãos? Não, toda igreja tem um probleminha, toda igreja. Uma vez um pastor ele pregou dizendo que aquele irmão que é problemático, ele está ali para testar a nossa fé, a nossa paciência, o nosso amor, né? Mas eu sempre sonhei com uma igreja madura, uma igreja, irmãos, que sentasse para ouvir a palavra. Aqui é uma igreja madura. Os irmãos vêm aqui para ouvir a palavra, para louvar a Deus. Os irmãos vêm aqui para prestar culto ao Senhor. Os irmãos têm que entender, aqui em Santa Cruz Navegante, irmãos, né? Falando diretamente para Santa Cruz Navegante, que os irmãos têm que entender que ele vem prestar um culto a Deus. Ele não vem aqui para louvar, para cantar, ele quer cantar, ele quer pregar. Oportunidade não, irmão, a oportunidade que nós temos é essa, de estar na casa do Senhor, louvar e adorar o nome dele, irmão. Essa oportunidade ele já nos acordou de manhã cedo, já nos deu dia, à tarde e à noite, para nós estarmos agradecendo, né? Se você pegar Romanos 12, olha só, Romanos 12, eu não estava na pregação, mas eu vou falar, irmão, Romanos 12, olha só, porque tem pessoas, irmãos, falar a realidade, eles não sabem o que vão fazer na igreja.
rogo-vos, pois, Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo. Antigamente o sacrifício era morto. Você sabia disso? Sabia disso, Tino? O sacrifício era morto, era sacrifício de animal. O sacrifício de animal não era perpétuo, porque todo ano tinha que fazer sacrifício. Se fosse o certo mesmo, era sacrifício todo dia. O sacerdote ia morrer afogado no sangue, porque todo dia a gente peca, todo dia a gente erra, né? Mas aí eles colocaram uma vez por ano, né? Mas era um sacrifício que tinha que fazer todo ano, tá? Mas hoje o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o teu sacrifício, irmão. Eu tenho que fazer um sacrifício, irmão. O sacrifício é ir lá para a casa do Senhor, louvar, você é o sacrifício vivo. Quando a gente faz isso, o Sivaldo ele falava assim, irmão, Deus é contigo, Deus é o teu esforço, porque o meu sacrifício é esse, estar na casa do Senhor, louvar e adorar. Isso eu espero no Senhor. Olha, eu fico triste com muitas coisas que eu vejo, mas eu louvo a Deus que Deus vai transformar os corações. Transformou lá de Tessalonicenses em 3 final de semana, porque conosco não vai ser diferente, irmão. Deus vai transformar, porque o Evangelho é transformação. Olha só, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que nós vamos viver bem. A vontade de Deus é suprir as nossas necessidades. Mas se eu não entender o propósito de Deus na minha vida, vai ficar difícil. Eu sou sacrifício vivo, eu tenho que estar na casa do Senhor, né? Tem gente que só vai só aos domingos, amém, glória a Deus. Mas eu tenho oportunidade, irmãos, e eu vou todas as oportunidades, né? Eu tenho descansado um pouquinho na segunda-feira e na sexta-feira, mas quando terça, quinta, quarta, sábado, domingo, eu estou indo, irmão, porque eu sou um sacrifício vivo. Eu quero prestar um culto agradável ao Senhor. Por quê? Porque a vontade do Senhor para mim é boa, agradável, é perfeita, e é isso que eu quero, a vontade do Senhor na minha vida. Não adianta eu querer fazer isso, eu querer fazer aquilo, né? Eu sempre faço assim, Senhor, não adianta eu falar para o Senhor, faz assim, porque tu não vai fazer, porque não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer, e do jeito que Deus quer, vai dar sempre certo. Olha só, a igreja tinha a marca da maturidade cristã. Ela possuía as 3 virtudes cardeais da vida cristã, que é fé, amor e esperança. 1 Coríntios 13 vai falar de amor, né? Vai falar de esperança. Quanto ao passado, estava firmada na verdade, pois tinha colocado sua fé em Deus e agora estava trabalhando para Ele. Quanto ao presente, estava envolvida no amor a Deus e ao próximo. Quanto ao futuro, estava sendo alimentada pela expectativa da segunda vinda de Cristo. E aí nós vamos ver a importância de cada uma dessas virtudes na vida cristã. Irmão, nós temos que buscar a Deus, não tem outro negócio, não tem outro jeito, e Deus ele vai trabalhar. Nós temos a nossa vida, né, normal, nós vamos viver a nossa vida normal, e quando a gente busca Deus, quando a gente é o sacrifício vivo de Deus, Deus ele trabalha, Deus ele opera maravilha. Olha só, vamos falar da primeira virtude cardeal, a fé. A fé produz obras. Quem crê verdadeiramente em Jesus torna-se operoso no reino. Afinal, a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 14 vai falar isso. Salvação conduz ao serviço. Quanto mais robusta é a fé em Cristo, né, tanto mais dedicado é o trabalho para Ele. Irmãos, ontem às vezes eu sou meio chapado de Cristo, né? Semana passada eu entrei aqui, eu vi uma faixa ali na frente. Legal. Vi a faixa, eu li a faixa, tá para todo mundo ler. Aí, hoje é quarta, aí para essa semana, foi sábado, né? Foi sábado eu vi a faixa ali na frente, na entrada.
E na segunda-feira eu vi a faixa na minha comunidade. E aí o que acontece? Eu vi a faixa, eu falei, a mesma faixa, os mesmos dizeres. E aí fui lá falar para o pessoal, meu irmão, tem como me informar o que quer dizer essa faixa? Aí um deles falou assim, pô, eu não sei te informar direito. Eu falei, não, mas para quem que é? É para mim? É para a autoridade? É para o governo? Para quem que é essa faixa? Porque se for para mim, eu não tenho feito o que está escrito nessa faixa. Se for para a autoridade, tem que ficar lá na entrada, ou em frente em algum órgão público. E ele falou assim, pô, não sei te dizer, mas eu vou procurar saber. Aí ontem à noite, eu cheguei com um rapaz e falei assim, irmão, não pode me dizer para quem é aquela faixa? Ele falou a mesma coisa, pô, eu ainda não sei. Talvez seja para nós, porque nós temos faltado com respeito. Nós estamos ali na frente, em vez de estar lá nos fundos. Nós estamos faltando. Então, mas só que isso aqui fica entre nós. Eu falei, não, tudo bem. Quer dizer, nós sabemos, irmãos, que as coisas estão ruins, mas nós temos as obras. E naquela conversa, a faixa, ela fez com que eu se achegasse a essas pessoas e falasse de Jesus, falasse que lá a saída, porque a faixa, ela foi um motivo, posso dizer, uma ponte para me puxar essa conversa e mostrar para eles que nem eles mesmos sabem o que eles estão fazendo, mas nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, irmão. Nós vamos prestar um culto racional, um culto com entendimento. As pessoas estão fazendo as coisas no embalo dos outros, irmãos. Muitos congregam no embalo, porque vai vir um pregador de fora, porque vai ter pulança, vai ter reteté, aviãozinho, né, Sivaldo? Aviãozinho, agora tem o que ele de pica-pau, que ele sobe no. Sabe? Isso é meninice, isso não está escrito, irmão. A liturgia do culto é essa, é louvor para arar a terra e entrar a palavra, e nos fortalecer, irmão. Sabe, eu me lembro, irmãos, quando a gente estava com a igreja aqui, irmãos, eu trouxe uma pastora, a pastora é uma bênção, e a pastora pegou, deu um ensino, uma bênção maravilhosa, os irmãos, eles não gostaram. A pastora não tinha graça, não tinha unção. Sabe por quê? Porque ela não pulou, não bateu o pé, não bateu aqui, não quebrou o microfone, que nem muitos querem. Sabe? Então é complicado. A gente tem que saber o que nós estamos fazendo aqui. Eles não sabem o que eles estão fazendo, irmão. É por isso que Deus, na ignorância do ser humano, Ele perdoa. É por isso, irmãos, quando o homem ele é salvo, quando ele é resgatado, porque ele faz a coisa errada, ele vai pagar por aqueles erros dele. A consequência vem, ele é perdoado. Se arrepende, ele é perdoado. Mas a consequência vem, irmãos. Louvado seja Deus. Nós somos operantes. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. A palavra traduzida por operosidade é ergon, trabalho ativo ou todo um trabalho cristão, governado e energizado pela fé. Inclui aí cuidar dos doentes, consolar os que estão à morte, instruir os incultos, mas sobretudo, propagar o Evangelho e fazer isso até mesmo em meio à terrível perseguição. Isso sim foi uma obra resultante da fé. Então nós ajudamos, falamos, né? Damos conselho, né? Que falamos da palavra, entramos. Eu sempre fui assim, irmão. Sempre acho uma brecha para puxar um assunto com a pessoa. Amém. O meu patrão, quando eu comecei a trabalhar no salão, eu vi que ele era santista. Nossa, fazia tempo que eu não sabia a escalação dos santos. Eu fui aprender a escalação dos santos, marquei no papel, botei no bolso, vi o jogo no domingo, né? Viu, na segunda é feriado, é folga, né? Que só garçom e cabeleireiro que folga na segunda-feira, feirante. Na segunda-feira eu vi o Globo Esporte para ver de novo um jogo, para ver, né? Aprender a fala para quando chegasse na terça-feira,
eu tenho uma conversa com ele. Aí eu falei assim, poxa, dessa vez não deu, hein? Que frango do goleiro, hein? Aí eu entrava, sabe? Eu entrava com uma palavra, eu falava do amor de Jesus, porque essa é a obra, porque nós temos fé, e fé produz obra. Outra virtude cardeais, irmãos, é o amor. O amor produz serviço intenso. O grego é copos, né? Abnegação, é trabalho exaustivo e árduo, que envolve suor e fadiga, né? Enfatiza o cansaço que decorre da utilização de todas as energias, né? Bom, ficar aqui, irmãos, existe tudo isso que eu falei, que você olha as pessoas do coração endurecido, mas você está ali. Sabe quantas pessoas passam aqui, né, e cumprimenta a gente, e a gente vê que está fora do caminho do Senhor, mas a gente continua falando do amor do Senhor para eles. Alguém me disse que não precisava mais evangelizar Santa Cruz do Navegante, porque todo mundo já conhecia. Sim, glória a Deus por isso. Então vamos regar. Se já está a semente, vamos regar essa semente, e Deus vai dar o crescimento. Deus é quem vai dar o crescimento. É que nem a pastora falou, né? A pessoa está naquela vontade, aí dá uma segurada, aí acaba. Então nós estamos lá para dar essa injeção de ânimo. Uma vez por mês é o que dá para nós fazer. É o que dá para nós fazer. Se der para fazer mais, nós vamos fazer mais em nome de Jesus, né? Porque é assim que tem que ser. O amor, ele produz serviço intenso. Evidenciamos o amor por Cristo pelo que fazemos para Ele, tá? A gente só fala, eu amo Cristo, eu amo Jesus, mas não faz nada, irmãos. A evidência do amor por Cristo é fazer a obra, falar do amor de Deus, dar a vida para outra pessoa, é pregar o Evangelho de Cristo. Tem pessoas que não entendem isso, pastor. Eu não dou a minha vida para ninguém, não, a minha vida é a vida de Cristo. Então a minha vida, que é a vida de Cristo, eu dou para outra pessoa, sim. Claro que eu dou. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que demonstrarmos amor ao próximo, não apenas com palavra, mas com atitudes concretas de serviço. E para encerrar, irmão, a terceira virtude aqui, que é a esperança. A esperança produz paciência triunfadora. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Quem está olhando para a figueira? Quem está olhando para a figueira? Algum de vocês aqui está olhando para a figueira? A figueira é Israel, meu irmão. A figueira foi plantada em 1948. Israel ficou mais de 400 anos sem terra. Por lei geográfica e não sei o que lá, um país ficar sem terra, eu acho que 100 anos, já perdeu tudo, já não é mais considerado um país. Mas Israel ficou 400 anos sem terra e continuou sendo Israel. Sabe por quê? Porque Israel é de Deus, irmãos. E o que é de Deus não desaparece, não some, é de Deus, irmãos. E aí em 1948 houve uma eleição lá, uma votação, e deram uma terra para Israel. O nosso irmão Abraão disse que a figueira ia ser plantada, que não ia passar de uma geração, mas antes de passar uma geração, ela ia nascer, crescer e dar frutos. Israel, irmãos, é a maior potência que tem na face da terra. Ninguém pode com Israel, irmãos. Ninguém pode. Israel ainda não destruiu Hamas porque ele não quis, não destruiu quem ataca ele porque ele não quis, irmão. Israel é uma potência bélica que quem lança um míssil para Israel, o míssil a caminho, ele já sabe que está vindo um míssil. A tecnologia de Israel é enorme, eles são os melhores. São os melhores. Dizem que os hackers brasileiros são, não, mas Israel é o melhor. Você sabe o que Israel veio fazer aqui no Brasil? Transformar a água do mar em água potável. Porque eles inventaram uma máquina que faz isso, irmãos. Sabe, então ninguém pode, é por isso que vai toda a terra contra Israel. É por isso que vai. Louvado seja Deus, né? Então, irmãos, nós temos que fazer isso, tá? Ficar com os nossos olhos no céu, aguardando a vinda do Senhor, olhando para a figueira que é Israel. Já tem o que? 80 anos?
de 1948 para cá, quem é bom na matemática, depois me fala aí, tá? Então, 70 anos é uma geração, 80 com fadiga, então nós temos que ficar olhando para o céu. Teve a guerra já parou de Israel? Não, ainda não, né? Mas tá aí, irmão, nós temos que ficar de olho na figueira, de olho no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava. Essa é a igreja de Tessalonicenses, e nós também estamos servindo aqui no mundo ao Senhor, mas temos que ficar de olho, tá? Aguardando a glória do céu. Sua esperança não era vaga, mas firme. Se alguém vier perguntar a tua esperança, minha esperança é Jesus Cristo. Isso tem que falar com convicção. Mas mesmo que a pessoa vier com outras palavras, te dizendo para querer te rebaixar, ou para dizer que isso é mentira. Esses dias apareceu um cara na internet dizendo que esse negócio da vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, era coisa de Constantino, coisa de não sei quem lá do bispado lá, que isso começou a vir agora. Nós estamos lendo aqui o apóstolo Paulo falando da volta de Jesus, irmão. Então isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus, porque lá em João 14 diz assim: eu vou para a casa do meu pai, vou preparar uma morada e vou voltar para vir buscar vocês. O próprio Jesus falou isso. Olha, quando o Senhor subiu aos céus, tinha um anjo lá e falou assim: esse que vocês estão olhando subir é o mesmo que vocês vão olhar descendo, em grande glória. Porque ele vai voltar para buscar a igreja. Por isso que nossa visão tem que estar no alto, nosso coração tem que estar escrito: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A palavra grega para firmeza é hupomone, que significa paciência triunfadora. Um estudioso diz que hupomone é o espírito que suporta as coisas, não com mera resignação, mas com uma viva esperança. É o espírito que suporta as coisas porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. Irmãos, espere no Senhor. Sabe, tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós temos aqui, foi tudo que o Senhor nos deu, foi o Senhor que nos permitiu. Por isso nós temos que continuar perseverando, buscando no Senhor, irmãos. É Ele que está no controle de todas as coisas, é Ele que sabe de tudo. Sabe por que eu aceitei a Cristo, irmãos? Quando eu ouvi a palavra, de Deus. E aí a pregadora ali no templo de Deus, ela falou assim: olha, antes de tu abrir a boca para tu falar, Deus já sabe o que tu vai falar. E eu saí com aquilo, irmãos. Eu morava ali, fui lá para o quarto, fiquei mastigando aquilo. Antes de eu falar, Deus já sabe. Aí depois eu fui olhar de novo, antes de o meu levantar, o meu sentar, Deus já sabe também. O meu caminhar, Deus já sabe também. Eu falei: então Deus, então não deixa eu fazer as coisas erradas. Tu sabe o que eu vou fazer? Não deixa. E começou ali, irmão, trabalhar de Deus na minha vida. E Deus tem feito isso. Deus tem nos ajudado todo dia. Deus tem dado força, graça e sabedoria para permanecer. Amém, Senhor. Estamos com os pés na terra, mas com os olhos fitados no céu. Fé, firmeza, obra e graça, esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está para voltar para buscar a sua igreja. Vamos permanecer firmes no Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui nos conduzir o Senhor.